São os passos e não os saltos que têm conduzido a evolução da raça humana nesses últimos 50 mil anos. Pode parecer, para um olhar mais desatento, que a inovação acontece em saltos criativos, mas isso não é verdade. As inovações acontecem através de pequenos passos que foram possíveis através da soma de diversas descobertas tecnológicas e científicas anteriores. Isso é possível porque o gene do explorador, do pesquisador, do desbravador está gravado no DNA que cada ser humano carrega dentro de si. Somos uma espécie inquieta, uma espécie que não aceitou os limites físicos que a natureza lhe impôs. Na corrida pela evolução da espécie, o Homo sapiens superou diversas outras espécies humanas anteriores e as levou à extinção. Isso aconteceu com os neandertais e com outros ramos da espécie humana menos conhecidos. Esses nossos irmãos mais primitivos ficaram pelo meio do caminho. Não porque eram mais fracos ou menos resistentes. Eles perderam a corrida da evolução porque não eram tão inquietos, curiosos e questionadores como os Homo sapiens. Na verdade, eles eram fisicamente mais fortes e mais preparados para enfrentar um ambiente hostil onde a corrida da sobrevivência e da reprodução da espécie acontecia. Mas por que então nós, os Homo sapiens, seguimos em frente como espécie e dominamos o planeta, enquanto esses nossos outros ancestrais primitivos foram extintos? A resposta é uma só. Somos uma espécie mais curiosa. Os Homo sapiens não aceitam o ambiente como ele é. Os Homo sapiens pensam de maneira diferente de todas as outras espécies humanas que os precederam. Nós modificamos o ambiente para que ele se torne mais amigável e, com isso, ampliamos as nossas chances de sobreviver e prosperar. É isso que a nossa espécie faz. Ela transforma o ambiente à sua volta para que a nossa sobrevivência seja possível. A mente dos Homo sapiens recebeu um upgrade genético que os capacitou a questionar, explorar, transformar e adaptar o ambiente à sua volta para que ele se torne mais amigável para a sua sobrevivência. Eu concordo que, olhando os noticiários e vendo as redes sociais hoje em dia, às vezes parece que foram os neandertais que sobreviveram e não os Homo sapiens, pois as mesmas qualidades mentais que nos fizeram sobreviver e prosperar durante milhares de anos de evolução, quando mal utilizadas, podem nos fazer destruir o planeta e acabar com a nossa espécie. A capacidade de modificar de maneira constante o nosso ambiente e a nossa insatisfação diante dos problemas que enfrentamos foi o que nos trouxe até aqui. Esse foi o gatilho mental que transformou tudo. Foi essa característica do nosso mindset ancestral que nos levou a questionar e a buscar soluções mais inteligentes para os desafios que a nossa espécie enfrentou durante todos esses milhares de anos de evolução. Foi por conta dessa nossa característica que superamos todas as outras espécies humanas rivais. E em pouco tempo, falando em termos evolutivos, o Homo sapiens exterminou todos os seus concorrentes. O Homo sapiens se tornou um sucesso em termos evolutivos, porque, apesar de ser anatomicamente semelhante às outras espécies humanas, ele tinha a capacidade de fazer descobertas e de criar tecnologias e ferramentas cada vez melhores e mais avançadas para resolver os seus problemas. Diante das dificuldades, nós não desistimos. Nós continuamos a buscar respostas para os desafios que enfrentamos. O que torna a nossa espécie diferente é a nossa capacidade de criar coisas novas. É isso que nos diferencia de todas as outras espécies anteriores. Nós escolhemos inovar quando estamos diante de um problema aparentemente sem solução. Nós não desistimos.
Nós continuamos buscando uma ideia, um caminho, uma possibilidade, até encontrar a resposta que irá resolver o nosso problema. O que nos diferencia como espécie não é o tamanho do nosso cérebro, não é a fala ou o fato de utilizarmos ferramentas. O que nos torna diferentes como espécie é a nossa capacidade de interagir para criar visões mais atualizadas do mundo que nos cerca. Nós, seres humanos, decidimos ocupar o nicho evolucionário da inovação. Nós somos curiosos, nós não aceitamos as coisas como elas são. Nossa vocação é para modificar o nosso ambiente, tanto para o bem quanto para o mal. A curiosidade e a insatisfação fazem parte da natureza humana. Nós simplesmente não resistimos a um bom desafio. Encontrar soluções para os problemas é algo que nos estimula e nos motiva a seguir em frente. Somos movidos por essa força. É ela que nos faz questionar nossas ações, os nossos comportamentos, a nossa postura e as nossas atitudes. Somos fruto da nossa curiosidade e da nossa insatisfação. E o mais importante de tudo, essas características estão presentes em cada um de nós, sem exceções. Todo ser humano é naturalmente curioso e, em certa medida, insatisfeito. É por isso que podemos dizer com segurança que todas as grandes descobertas da humanidade nasceram dessas duas características que estão presentes em nosso DNA. Imagine 8 bilhões de indivíduos da mesma espécie, pensando, criando, tentando resolver os seus problemas, enfrentando os seus desafios e tentando sobreviver. Esse é o tamanho do potencial criativo que temos à disposição como sociedade. 8 bilhões de pessoas, cada uma agindo e interagindo de maneiras diferentes diante de suas realidades para modificar o ambiente à sua volta e sobreviver. As mudanças não acontecem em saltos. A tecnologia não evolui em saltos. Nossas ideias não nascem de saltos criativos. O processo de inovação dos seres humanos é acumulativo. Nós acumulamos conhecimento e depois usamos o conhecimento acumulado para recombinar aquilo que nós já conhecemos para criar coisas novas. A humanidade está o tempo todo criando, descobrindo e inventando alguma coisa. E é o acúmulo deste conhecimento que surge sem conexão aparente e que está na origem de todas as inovações que experimentamos até hoje. A maioria dos produtos inovadores que nos encanta foram fruto de inovações incrementais que aconteceram ao longo de anos, décadas ou até centenas de anos. A maioria desses produtos fez uso de tecnologias e descobertas anteriores que foram sendo somadas até que um dia alguém extremamente observador encontrou uma forma viável de reuni-las, reconfigurá-las e conectá-las de maneira funcional e eficiente. Os saltos criativos são ilusões. A inovação caminha a pequenos passos, que acontecem todos os dias em lugares diversos e em diferentes domínios do conhecimento. Quando olhamos para um produto como o iPod, o iPhone, as TVs de tela plana, os automóveis, os aviões e a internet, a nossa visão enxerga apenas a ideia acabada. Nós não conseguimos identificar cada uma das tecnologias que foram incorporadas naquele produto apenas olhando para ele. Cada produto que pegamos nas mãos não é fruto de um salto criativo único, não é fruto de um momento de descoberta. Os produtos inovadores que vemos nas lojas são frutos da soma de várias tecnologias e ideias anteriores que foram sendo acumuladas ao longo de anos de pesquisa e desenvolvimento, por pessoas diferentes, em locais diferentes, em épocas diferentes e com objetivos diferentes. Cada uma tentando encontrar caminhos que possam dar respostas à nossa insaciável curiosidade
para transformar a nossa realidade. A inovação é incremental. Olhamos para o passado para poder remodelar o nosso futuro. É a recombinação criativa que acontece em escala global que nos faz avançar. São as pequenas descobertas, aparentemente sem conexão, que acontecem de maneira aleatória em vários pontos do planeta que criam as bases para a inovação a longo prazo. Algumas dessas descobertas levam a mudanças disruptivas, que quebram os padrões estabelecidos de maneira irreversível. Outras geram mudanças incrementais que vão sendo somadas e incorporadas ao nosso dia a dia sem que a gente nem perceba. Portanto, pare de acreditar no mito do salto criativo. A criatividade não acontece em saltos. As pessoas que consideramos inovadoras e criativas são simplesmente pessoas que experimentaram mais, observaram mais, perguntaram mais e tiveram a capacidade de encontrar padrões em diferentes descobertas anteriores que poderiam ser conectados e recombinados para dar as respostas que eles estavam procurando. A inovação não acontece em saltos. Ela acontece através de pequenos avanços em diferentes pontos do planeta, em diferentes épocas, em diferentes domínios do conhecimento. Portanto, pare de tentar dar saltos. Dar saltos é para os cangurus. A nossa espécie evoluiu de outra forma. Nós avançamos, evoluímos e crescemos através da soma persistente e constante dos pequenos passos que cada um de nós dá de maneira individual a cada dia.